Tá? A gente Uhum. tem feito assim, né, na esperança de que as pessoas, de fato, deem uma chegada lá e deem uma olhada. Como isso aqui está gravado, eu queria aproveitar para registrar isso, que a turma, e eu estou excluindo você, tá, em geral, tem respondido pouco às demandas do curso. Algumas pessoas estão trabalhando, outros estão chegando em casa, chegam atrasados, alguma coisa desse tipo, né? Mas deve haver um esforço para entrar na aula o mais cedo possível. Se não, assistir no YouTube. Eu não sei se isso está acontecendo, não tenho controle sobre isso. E também eu tenho colocado o semanal, que vale uma pontuação, é como se fosse uma presença semanal, tá? É uma pontuação até significativa para o curso. As questões não são difíceis, né? Seguindo as aulas, lendo o livro, você tem a capacidade de responder. Então, algumas das atividades já fecharam e eu só tenho uma aluna que respondeu a atividade. Já estamos na terceira atividade. Então, isso tudo é estudo, é treinamento que você perde. Esse semanal está preparando você para a avaliação da primeira unidade. Então, é essencial que você faça ele. Ok? Caso você queira fazer o semanal, mesmo fora do prazo, você entre em contato comigo, né, para eu passar para você um PDF para você poder fazer. Né? Claro que a pontuação é dada para quem está fazendo no tempo, né? Mas o preparo é importante. No atendimento também nós temos poucos alunos aparecendo. É um horário de tirar dúvidas, tirar dúvidas quanto ao semanal, inclusive. Eu ajudo vocês com as questões, tá? Então, muito preocupado, então, com a turma em geral. Ok. Bem, eu já coloquei aí para gravar. Ana, a gente vai repassar a atividade, tá? Eu coloquei no, no mural. Eu recomendo que você baixe ela, é um PDF, tá? Também atrelado tem uma atividade que está lá aberta. Eu não coloquei uma Tá data bom, de eu vou fechamento da deixar. atividade, que eu quero discutir com você justamente como é que a gente vai abordar isso. Você vai ver Tá que é certo. interessante a atividade. Vou começar a compartilhar minha tela. Você deve estar vendo minha tela, viu, Ana? Então, vamos embora ler junto a Sim, estou atividade. vendo. Tá ok. Tá Então, a bom. atividade lê-se assim, né? Atividade avaliada, tá? Então a pontuação dela está descrita lá no plano de disciplina. Se você quiser olhar quanto vale, você pode dar uma olhada. Veja o mapa da base lunar brasileira. Então vai ter um mapazinho daqui a pouco. Por conveniência, o mapa tem um sistema de coordenadas sobreposto, no qual o eixo X se encontra alinhado com a direção repetido duas vezes, leste, e o eixo Y com a direção norte. A base lunar se encontra na origem desse sistema de coordenadas e está próxima à borda de um precipício, localizado em y igual a 28. Eu não desenho o mapa exato, não, porque vocês vão desenhar o mapa. Aqui é só para dar uma ideia. Ok? Então tá aqui, ó. Bem aqui, Tá nesse certo. foguetinho azul, é a base, tá bem na origem. Uhum. E aí você, Sim. na horizontal aqui tem o eixo X, na Sim. vertical tem o eixo Y. E isso é um mapa, então tem uma rosa dos ventos aqui. Tá? Então Uhum. note que o eixo X sentido positivo está alinhado com o leste, o Sim. eixo Y sentido positivo está alinhado com o norte, Sim. ok? Uhum. Então isso permite a gente estar localizando as coisas. Por exemplo, nesse meu desenho aqui, que é só um mapa assim, é um esboçozinho, é, o, tem um veículo, tá? Um Uhum. veículo lunar aqui, que ele tá, o centro dele está mais ou menos aqui em 1,5, né? 1,5, e o centro dele aqui Sim. está mais ou menos em 3,2. Ok? Então, em X, 1,5, em Y, 3,2. O módulozinho de aterrissagem aqui, ó, ele está em X, o X dele é 3,25, mais ou menos, e o Y dele é 2,2. A gente está marcando aqui a posição do centro, né? Mas quando você fizer a sua atividade, você vai botar uma bolinha bem na posição, então não vai ter problema da dimensão do objeto, tá certo? Então aqui é Uhum. só para Tá dar uma bom. ideia do que a gente está falando aqui. Então eu vou ler de novo. Veja o mapa da base lunar brasileira.
Por conveniência, o mapa tem um sistema de coordenadas sobreposto, então está em cima do mapa, né? No qual o eixo X se encontra alinhado com a direção leste, né, no sentido positivo, e o eixo Y com a direção norte. A base lunar se encontra na origem desse sistema de coordenadas, onde está o foguetinho azul, tá? E está próximo à borda de um precipício, localizado em Y igual a 28. Então, note que nesse mapa aqui, o Y não chega em 28. É mais adiante. Então, mais adiante, né, você vai ter um precipício. Quando fala assim, y local é igual a 28, isso quer dizer que o precipício está assim, ó. Se fosse y igual a 4, ele estava bem aqui, ó, nessa direção, tá vendo? Mas está Então, ele vai em estar... metros, né? O mapa está em quilômetros. Não, o mapa... é verdade, ou desculpe. Então, considere o mapa em metros, tá? Porque é uma situação pequena, ok? Então Então, não vai desculpe, precisar converter, não? O mapa é em Não, metros tudo em mesmo? metro, vai ser tudo em metro. Justamente eu botei tudo em metro para facilitar. Certo, tá bom. Obrigado por chamar a atenção aí. Eu vou corrigir o mapa depois, tá? Tá bom. Muito bem. Um veículo robótico de exploração lunar parte da base brasileira na Lua com velocidade inicial de 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, rumo ao norte. Então está vendo metro e metro por segundo. Então está tudo no SI. Então ele está indo a velocidade de 4 metros por segundo ao longo do eixo Y, que é a direção norte. Essa então, se você já percebeu, ele está indo na direção do precipício, né? Porque o precipício está em Y igual a 28. Ok? Ele transporta amostras de rocha lunar para serem levadas à Terra. A inteligência artificial, a gente vai chamar de inteligência artificial brasileira, então IAB, que comanda o veículo, recebeu instrução para guiar o veículo até o ponto de encontro com o módulo de traslado orbital, o MTO, aquele módulozinho, que aterrissou a uma distância de 98,5 metros da base e na direção de menos 24 graus em relação ao sentido positivo do eixo X. A inteligência artificial gerou as acelerações em X e Y para fazer o percurso. Então a inteligência lá parou um pouquinho, pensou um pouquinho e falou, olha, se eu fizer essas acelerações aqui, e lembre que força provoca aceleração, então ela fez um mapa de onde vai aplicar força e como, né? A inteligência artificial imediatamente gerou as acelerações X e Y para fazer o percurso. Então ela quer sair da base e chegar até a posição onde o módulo aterrissou. Onde é que está o módulo? Ele está a 98,5 metros. Lembre que isso é na Lua, então um carrinho desse é pequenininho, não é um carrinho grande. É como se fosse aqueles carrinhos que estão explorando lá Marte. Cada carrinho desse é pequeno, ok? Então está aí esse veículo de exploração, ele vai sair a partir da base 98 metros,5, agora não na direção de X, mas menos 20 graus em relação a X positivo. Então a gente falou como é que a gente fala, mexe com ângulo, né? Então você vai usar justamente essa ideia do menos 24 graus. Lembre que no sentido anti-horário você tem os ângulos positivos, no sentido horário você tem os ângulos negativos. Ok? Muito bem. Certo. Como a inteligência artificial apresentou problemas na última série de exploração, ficou para você verificar se tudo vai dar certo. Então você tem essas acelerações e você vai fazer. Onde é que estão as acelerações? Então tem uma tabelinha aqui que tem as acelerações. Pronto, tá aí. Tem uma tabela que tem tudo. Os dados da aceleração para o veículo lunar brasileiro. Então a inteligência artificial gerou isso aí. Então tem aqui os tempos, então em t igual a 0, a aceleração x é 0 e a aceleração y também é 0. Mas o veículo começou com velocidade inicial y igual a quanto? 4. 4. E a velocidade x dele? 0, porque ele está subindo, né? E a posição dele qual é? Em x igual a? 0 também. E y igual a 0. Isso quer dizer que o módulo da velocidade é quanto? 4. 4. Por quê? Você vai pegar o Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado, tira a raiz, vai dar 4 de novo. Não é porque 4 ao quadrado é 16, tirando a raiz que é 16. Então até nem precisa fazer a conta. Muito bem. Aí, a partir daí, olha o que acontece. A aceleração em x, que era 0, vai para 1.
mantém em 1 até ó, 9 segundos. A partir daí, a aceleração é quanto? Em 10 0. segundos é 0. A aceleração x, tá vendo? Aí vem a Sim. aceleração y, ó, menos 1. Então ele foi, ó, mudando a aceleração de positivo para negativo, passou pelo 0. E aí manteve a aceleração x negativa até 20 segundos. Ok? A aceleração y começou com 0. E lá foi ela, ó, 0, 0, 0. Depois, em 6 segundos, ele entrou com menos 2. Manteve menos 2 até 10 segundos. A partir de 10 segundos, 0. Né? 0, 0, 0, 0, 0, até o final. Então, com isso, tá? Olha o que a gente pode fazer. Pede isso aqui, ó. Faça um esboço do gráfico de aceleração a x por t. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar, botar um eixo de aceleração, um eixo do tempo, um eixo de aceleração. Deixa eu mostrar aqui no desenho que é mais fácil. Então, pede para você fazer um gráfico de AX pelo tempo, né? Então, aquelas informações que foram dadas ali, você vai pegar aqui, vai fazer um esboço, não precisa ser um gráfico muito apurado, é só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Vou botar um eixo, no meio, outro eixo. Geralmente, quando eu faço um gráfico, né? Então, eu botei aqui T, aqui é a aceleração. Então, essa ação, qual é a aceleração? A aceleração em x. Muito bem. Aí eu vou aqui, ó, para as informações e vou verificar, ó, AX, qual é o maior valor de AX? Dê uma olhada aí. E qual é o menor valor de AX? Tá vendo a tela? Estou vendo 1 no eixo O maior X. valor é 1 e o menor valor é menos 1. Menos Confere? 1, é. Confere. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, professor. Oi. Eu estou repassando aqui a atividade. Hoje é uma atividade avaliada, então eu estou repassando a atividade para vocês poderem fazer. A gente vai acertar aqui quando é que vocês vão poder entregar essa atividade. Porque ela demanda um pouquinho de trabalho e vocês vão ter uma certa insegurança, isso é natural. Depois vocês podem tirar dúvida comigo, né? Certo. A gente pode até marcar um horário de atendimento, né? No início da próxima semana, para vocês tirarem dúvida, para poder entregar a atividade bem feita. Então, essa atividade vale pontuação, tá certo? Certo. Vale quanto, professor? Olha, isso está descrito no plano da disciplina, tá? Mas é o equivalente a uns 2 pontos, algo desse tipo. Certo. Ok? Mas aí tem um sistema de pontuação, é porque é bom você olhar lá quanto vale cada coisa, que inclusive eu estava comentando. Tem um semanal que eu estou colocando no site aqui, né? No Google, e não, tem pouca gente respondendo, isso vale pontuação. Toda Professor, semana eu boto um semanal, eu sei. e a minha Agora sim. expectativa é que você responda, sabe? Nem que não acerte tudo, mas a questão é mostrar o esforço. Diga. Agora sim, eu posso, porque assim, eu estava aqui um pouco abafado, mas assim, eu posso responder o semanal, mesmo com os atrasados? É isso que eu estava falando. Eu estava comentando com a Ana aqui que quem não respondeu, procure responder, né? Certo. Procure pegar, fazer as respostas e mande para mim, tá? Porque Não, na esse final de a gente faz semana, algum tipo de acerto, certo. tá? Deixa ele aberto pelo menos até esse final de semana, que aí até domingo eu respondo para o senhor. Tá certo. Tá certo? Bom. Tá. Tá bom. E aí, quem chegou aqui foi o Kleberson. Quem mais chegou aí? Foi Deleon, né? Deleon, Deleon. Deleon, mesmo os comentários valem, tá certo?
que tem atividade já do semanal, que está em aberto. Já estamos no 3º semanal, e isso vale uma pontuação tipo de presença, sabe? Então tem que fazer, tem que mostrar esforço para poder obter essa pontuação. Isso vale toda semana, vai ter um semanal, e ele está preparando você para a avaliação. Então, se você não faz, você está totalmente despreparado para a avaliação. Então, muito cuidado aí. Outra coisa, nós estamos fazendo hoje uma atividade, e essa atividade, ela também é pontuada, tá? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou explicar a atividade com mais detalhe para vocês. Vou voltar um pouquinho, já que o Antônio Carlos está aqui, o De Leon também está. Vou reexplicar um pouquinho para a gente estar todo mundo em sintonia. Que aí vocês podem fazer e submeter, conforme lá no Google Sala de Aula tem um espaçozinho para isso. Tem uma atividade só para isso, tá? Então, e essa atividade é para responder hoje, é? Não, ela não vai dar para fazer hoje, não. Hoje só dá para explicar, né? Então, eu vou dar um prazozinho um pouco maior, porque você realmente tem que fazer, tem muita conta para fazer, para poder tirar o resultado direitinho, tá certo? Certo. Ok. Muito bem. Então, deixa eu explicar aqui a atividade novamente. Deixa eu repassar isso. Muito bem. Então, deixa eu dar uma lida aqui no enunciado, tá? A atividade avaliada. Veja o mapa da base lunar brasileira. Então, que base é essa? Então, tem um mapazinho aqui, ok? Para vocês darem uma olhada. Esse aqui não é o mapa dessa situação. Inclusive, aqui está em quilômetro, deveria ser metro, tá? Mas ele vai dar a você subterfúgio para você construir o seu próprio mapa para a situação que é descrita na atividade de avaliação. Então, aqui é só para dar uma noção. Então, primeira coisa, tem uma base. Esse foguetezinho aqui é a base. Note que ele está bem na origem, ó. Da origem sai o eixo X e o eixo Y. Bem aqui eu tenho uma rosa dos ventos, indicando as direções lá na Lua. Então lá na Lua também tem norte, sul, leste e oeste. Então, se isso aqui é uma fotografia, olhando de cima para baixo, e você está vendo a superfície lunar, e nessa superfície você tem aí, por exemplo, um veículo, e você tem um módulo, tá? Dá para você usar as coordenadas para localizar o módulo e o veículo. Só a nível de treinamento aqui, como é que a gente vai usar isso? Esse módulo aqui está em x igual a, então quero o centro do módulo, x igual a 3,3 mais ou menos, né? Bem aqui, 3,3 vai ser o valor de x, e o valor de y vai ser 2,2, vai dar bem aqui no centro. Note que no eixo horizontal aqui, eu vou ter x, como eu falei, está errado aqui a unidade, eu só reparei agora há pouco, não pude corrigir, ela deveria ser x em metros, e aqui também y em metros, tá certo? Muito bem. Com isso aqui, eu posso, então, começar a ler esse enunciado aqui. Veja o mapa da base lunar brasileira. Por conveniência, o mapa tem um sistema de coordenadas sobreposto, colocado em cima, no qual o eixo X se encontra alinhado com a direção leste, né, no sentido positivo do eixo X. E o eixo Y com a direção norte. Então, X positivo, leste, Y positivo, norte. A base lunar se encontra na origem desse sistema de coordenadas e está próxima à borda de um precipício, localizado em Y igual a 28. Ou seja, nesse mapa aí, mais adiante, chegando lá em Y igual a 28 metros, tem uma pirambeira. Qualquer valor de x que você tiver, quando você chegar em y igual a 28, cai. Então, se o carrinho chegar e passar o y igual a 28, buf, ele cai. Ok? Então, um veículo robótico de exploração lunar parte da base brasileira na Lua com velocidade inicial de 4 metros por segundo rumo ao norte. Então, ele está indo na direção do norte, ou seja, ele está indo em direção à pirambeira. Qual é a velocidade dele inicial? 4 metros por segundo. Esse veículozinho está transportando amostras de rocha lunar para serem levadas até a Terra. Então, ele tem que levar essas rochas
até um módulo, né, de traslado orbital, que vai levar essas amostras de rocha para a órbita. De lá, na órbita, vai pegar um foguete para ir para a Terra. Então, a inteligência artificial IAB, que comanda o veículo, recebeu instrução para guiar o veículo até o ponto de encontro com o módulo de traslado orbital, também conhecido como MTO, que aterrissou a uma distância de 98,5 metros da base e na direção de ângulo menos 24 graus. Que menos 24 graus é esse em relação ao sentido positivo do eixo X? Com nossa aula de vetores lá, a gente falou que se você souber o módulo e souber o ângulo, dá para você achar a componente horizontal e a componente vertical. Então é só verificar lá na aula como é que com o módulo de 98,5 metros e o ângulo de menos 24 graus, como é que eu acho a componente X e a componente Y? Vai ter que usar cosseno e seno. A inteligência artificial imediatamente gerou as acelerações em X e em Y para fazer o percurso. Então, lembre que esse carrinho é pequeno, o módulo lunar também é pequeno. Tem gente que vai visitar, por exemplo, o módulo lunar que os americanos usaram para descer lá na superfície da Lua. Claro que não é o original, é uma cópia, né? E eles pegam e se surpreendem com o tamanho do módulo. É pequenininho. O carrinho também de exploração também é pequenininho. Não leva a gente, não. É computador que controla. Então, ele tem que levar até esse módulo de traslado orbital que está localizado a 98,5 metros da base a um ângulo de menos 24 graus. Então, ele já fez as contas tudo e descobriu, olha, se eu botar essas acelerações no veículo, a gente chega lá. Lembre que a aceleração, tá, é prima irmã da força. Toda vez que você vê a aceleração, você tem que imaginar, tem força, porque força é igual a massa vezes aceleração. Então, se tem aceleração, tem força. Ou seja, o que a inteligência artificial fez? Ela disse, olha, quais são as forças que eu tenho que aplicar nesse carrinho aqui para ele chegar no lugar? Então, ela vai comandar o motorzinho para garantir que essas forças foram colocadas lá e o carrinho vai para o destino. Ok? Como a inteligência artificial apresentou problemas na última saída de exploração, ficou para você verificar se tudo vai dar certo. Ok? Então, o item A pede faça um esboço do gráfico de aceleração AX por T. Então, eu quero a aceleração em X. Ok? Então, o que eu vou fazer? A gente estava justamente falando sobre isso quando vocês chegaram na aula. Ok? Então, eu fiz aqui um exemplo. Está aqui, eu botei pasme, isso aqui é um X, né? Parece um Y, mas deixa eu melhorar isso. Pronto, é AX agora. E aqui é o tempo. Na atividade, foi dado, logo depois do enunciado, vem dados de aceleração do veículo lunar brasileiro. Então, tá lá. Aqui diz, para o tempo zero, a aceleração, a velocidade, a posição, a aceleração em Y, a velocidade em Y e a posição Y. Depois dá o modo vetor, ou seja, ele está dizendo, olha, em t igual a zero, a aceleração x do veículo era zero, a velocidade x do veículo era zero, a posição x também é zero. Ele partiu de 0, 0, né, da base lunar, onde está a origem do sistema de coordenadas. A aceleração y dele era 0. Agora, ele partiu com a velocidade y igual a 4. Ok? Muito bem. A posição de y dele é 0. Então, em t igual a 0, ele está em x igual a 0, y igual a 0. E o modo da velocidade, como é que fica? O modo da velocidade fica assim, velocidade x ao quadrado, mais velocidade y ao quadrado, tirando a raiz. Então, se eu pego 0 ao quadrado é 0, mais 4 ao quadrado é 16. Se eu tiro a raiz de 16, volta para 4, eu tenho aqui, 4. É o modo da velocidade, que ele está indo em direção à pirambeira. Então, claro, a inteligência artificial vai tentar livrar ele.
Ela começa, então, com as seguintes manobras, ó. Aceleração x igual a 1. E ela mantém a aceleração x desde t igual a 1 segundo até t igual a 9 segundos. Depois disso, ela muda a aceleração em x, ó. Ela passa por 0 em t igual a 10, e aí começa com a aceleração de menos 1, até chegar aqui ao final, em t igual a 20 segundos. Lembre que isso aqui é em metros por segundo ao quadrado. Muito bem. E a aceleração y, qual é a aceleração que a inteligência artificial propõe? Mantém 0 aqui, ó, até chegar em 6 segundos, que aí ela entra com menos 2. Mantém a aceleração de menos 2 até t igual a 10. Daí em diante, ó, ela mantém a aceleração y zerada. Então, essa foi a proposta da inteligência artificial. A gente, então, aqui, ó, volta para o texto. Pede o seguinte: faça um esboço do gráfico da aceleração x pelo tempo. Então, foi dado aqui, a aceleração x foi dado o tempo, é para a gente fazer um esboço. Então, se você vai aqui, eu coloquei aqui na horizontal o tempo, na vertical a aceleração em x. Eu vou verificar aqui, né, nos meus dados, qual é o maior valor da aceleração. Se eu fazer um gráfico, ou se eu fazer um gráfico, eu tenho que saber isso, né? Então, o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Então, eu preciso aqui, ó, de mais 1. E aqui, ó, menos 1. O tempo tem que chegar aqui, ó, em 20. A meio caminho, eu tenho 10. A meio caminho, de novo, de cada lado, eu vou ter 5 e vou ter 15. Então, a minha aceleração começou com 0. Então, o primeiro ponto foi aqui. Mas logo depois ela foi para mais 1. Mais 1 está aqui em cima, ó. Então, ela foi para mais 1. E manteve mais 1 até logo antes de chegar em 10. Aí ela vai fazer o quê? Vai descer e virar negativa. Aí vai ser menos 1 até o final. Então, está aí um esboço do gráfico de aceleração pelo tempo. Ok? Aí, pede-se o seguinte: preencha a coluna de velocidade Vx. Então, a gente tem um gráfico de aceleração por tempo, e a gente pode, a partir desse gráfico, gerar a velocidade em x. Lembre que eu sempre posso usar ou a declividade ou a área para responder questões de cinemática. Se você olha esse gráfico aqui e você pergunta qual é a unidade da área, então eu vou escrever aqui, ó, a unidade da área no gráfico de aceleração, ó, a unidade da área vai ser igual a base multiplicado por altura. Na base eu tenho t no SI é dado em segundos, e a aceleração é dada por metros sobre segundo ao quadrado. Então, eu vou aqui escrever base vezes altura, em termos de unidade, então vou precisar da unidade do tempo multiplicado pela unidade da aceleração. A unidade do tempo a gente sabe qual é segundos, e da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, ó, metro dividido por segundo ao quadrado. Acontece quando você multiplica aqui, esse segundo corta com o quadrado. E a minha resposta, então, vai ficar assim, ó, metros sobre segundo. Isso é importante porque isso me diz, ó, metro por segundo eu conheço. Isso é velocidade. Essa análise aqui, bem rápida, me diz o seguinte, ó, a área do gráfico, desse gráfico, vai me dar justamente a variação da velocidade em x.
Pô, variação é massa, porque se eu tenho a velocidade inicial e eu somo a... Deixa eu colocar I de inicial. Se eu tenho a velocidade inicial e eu somo a inicial em x, tá? Mais a variação da velocidade em x, isso vai me dar a velocidade final em x. Então, se eu souber a velocidade inicial, souber a variação da velocidade, eu tenho a velocidade final. E com o gráfico aqui, dá para eu tirar a área na boa. Por exemplo, entre 0 e 1, o que acontece? Eu tenho que calcular a área entre 0 e 1. Aí fica a coisa mais simples do mundo, ó. Porque a área entre 0 e 1 vai ser justamente esse triangulinho aqui, ó. Ou seja, para esse triângulo, eu vou ter a base é igual a 1, a altura é igual a 1. Então, a equação para achar a área de um triângulo é 1 meio da base vezes a altura dividido por 2. Então, fica 1 vezes 1 dividido por 2 é meio. Ou seja, a velocidade em x começa em 0, mas depois de 1 segundo ela aumenta meio metro por segundo. Então, depois de 1 segundo, ela é meio metro por segundo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas aí, se eu tivesse aqui fazendo a minha tabela, eu já sei, ó, bem nessa posição aqui, eu já sei que depois de Vx igual a 0, a próxima velocidade é 0,5 metros por segundo. Ok? Eu vou escrever depois exatamente como é que você faz isso. Tem uma forma que é muito automática de fazer. Muito bem. Então, eu posso, então, preencher essa coluna toda com esse sistema de calcular a área abaixo do gráfico. Então, ó, faço um esboço do gráfico de aceleração a x por t. B, preencha a coluna de velocidade Vx. Lembre, a área abaixo de um gráfico de aceleração por tempo para um dado intervalo de tempo revela a variação da velocidade para esse intervalo. Somando essa variação à velocidade no início do intervalo, obtém-se a velocidade no final do intervalo. Então, para qualquer intervalo de tempo, eu sei fazer a próxima velocidade, a próxima velocidade, a próxima velocidade, até t igual a 20. Depois tem o seguinte, C, preencha a coluna da posição X. Lembre, aí tem a observação. Lembre, e a observação é muito parecida com a do item anterior. Lembre, a área abaixo de um gráfico de velocidade por tempo para um dado intervalo de tempo revela o deslocamento para esse intervalo. Somando o deslocamento à posição no início do intervalo, obtém-se a posição no final do intervalo. Então, você preencheu aqui na tabela, ó, Vx, e você preencheu x. A atividade vai pedir agora para você entrar com a y. Então, ó, pede-se o seguinte aqui. Letra D. Repita o procedimento A até C para preencher as colunas VY e Y. Determine as coordenadas do módulo de traslado orbital. Use os componentes vetoriais. Então, a gente falou lá, né, que você pode achar, se você tem um módulo, tem um ângulo, você acha o componente horizontal, o componente vertical, vai no mapazinho e marca, né, que você vai construir esse mapa. Construa F, o gráfico de x por y, e marque a posição do VLB. Então, como é que eu vou construir esse mapa? Minha proposta é que a gente construa à mão mesmo. Então, nessa atividade, aqui, ó, na terceira página, eu botei um mapinha. Deixa eu rodar esse mapa para te dar uma olhada nele. Então, eu tenho aqui um papel quadriculado. Nesse papel quadriculado, ó, aparece aqui um ponto que eu marquei. Use esse ponto como origem. Então, esse pontinho é a origem. Bota ele em modo paisagem, assim de lado, ó.
Use a escala aqui, ó, de 1 centímetro é igual a 5 metros. Aqui também, ó, 1 centímetro é igual a 5 metros. Então, desenhe o eixo X e o eixo Y. Como é que eu desenho o eixo X? Aqui, ó, eu vou realçar essa linha aqui, ó, de um lado ao outro. E o eixo Y, eu vou realçar essa linha aqui, ó, de um lado ao outro. Aí depois eu vou entrar com a numeração. Você pode numerar de 10 em 10. Então, bota aqui, ó, 0, o próximo aqui 10, depois, ó, 15, depois 20, 25, assim por diante. Agora, claro, você vai olhar os números que você obteve para você saber qual o valor maior, qual o valor menor. A ideia é poder colocar o mapa aqui dentro. Eu acho que cabe, mas para isso tem que fazer as contas certas. Se você começar a obter número muito doido, do tipo 10 milhões, tem uma coisa errada, tá? Porque aí não vai caber nesse espaço do gráfico. Botei aqui uma rosa dos ventos. Norte é para cima, leste é para a direita. Ok? Então, por exemplo, se eu for botar aqui o eixo, então, tá aqui. Então, eu vou botar o eixo X, ó, vai ficar passando aqui. O eixo Y vai ficar onde? Então, eu vou botar outra linha. Claro, você pode fazer isso à mão mesmo, né? Eu recomendo que você imprima, aí pode ser em uma lan house, perto de onde você mora, alguma coisa assim. Ou então se tiver impressora em casa. Tá aí, ó, o eixo X, o eixo Y tá aí. E aí você tem que rotular os eixos, né? Então você vai botar, ó, esse eixo X em metros. Vai botar ele, eixo X em metros. E eixo Y, como é que fica? Fica assim. É o eixo Y. Eu gosto de usar maiúsculo, né? Mas vamos botar minúsculo dessa vez. Pode botar maiúsculo também, tanto faz. É o nome do eixo. Aí, ó, eixo Y. Aí você vai começar. Bem, e aí, os números, como é que fica? Então, se eu botar aqui, ó, de acordo com a minha escala, vou numerar primeiro 10. Então, 10 está bem aqui. E o 20 está onde? 2 adiante. Né? Aí você vai colocando assim. E o de cá, mesma coisa. Você vai botar o Y aqui. E assim por diante. Não vou fazer todos aqui, tá? Claro que vai precisar de número negativo. Então, você vai botar aqui já menos 10. Assim por diante. Então, você vai construindo o seu gráfico, né? Você tem que marcar a posição do MTO. Então, o MTO está no ângulo de 24 graus. Então, ângulo de 24 graus vai ser em que direção? Você vai ter que botar uma linhazinha aqui. Deixa eu botar logo um vetor, tá? Para distinguir esse vetor, vou botar uma corzinha nele. Engraçado, ele não gostou da cor, ó. Agora. Então tá aí. Menos 24 graus, ele vai estar nessa direção aqui, assim, mais ou menos, 24 graus. E 98 metros vai vir para cá, né? Alguma coisa assim. Então, eu tenho um carrinho. Cadê o carrinho? Vou botar o carrinho aqui, ó. Botar uma corzinha diferente para o carrinho. Botar em azul. E o meu carrinho, ele está aqui na origem, mas ele tem a velocidade inicial de para o norte, né? Então, vou botar outro vetor aqui com a corzinha um pouquinho diferente, botar a cor no azul. Note aí o uso de cores, tá? Para ajudar a gente. Então, o vetor velocidade está aqui, ó, nessa direção. O tamanho do vetor velocidade não é importante. É importante você manter uma escala entre um e outro. Então, se você desenhar o vetor velocidade 4 igual a 2 centímetros,
Quando você fizer outro vetor velocidade, você tem que manter essa escala. Mas não tem que obedecer os quadrinhos, não. Por quê? Porque os quadrinhos estão medindo metro, não é metro por segundo. Então, isso aqui é um mapa, né? Então, vai ter XM e vai ter YM. Não entra velocidade nesse mapa a nível de coordenadas. Vai entrar a nível de vetor. Então, vai ser um outro nível que eu estou colocando em cima. Nível de velocidade. Então, dá para ver, ó, esse carrinho está indo para cá. Em y igual a 28, vai ter uma pirambeira. Então, você vai querer colocar isso. Bota uma linha aqui. Essa pirambeira está aqui assim mais ou menos, ó, em 28. Então, eu vou botar uma cor diferente. Aí, como a pirambeira é perigosa, vou deixar ela em preto. E aí você vai botar y igual a 28, quer dizer isso aqui, ó, de um lado ao outro tem uma pirambeira. Você pode até querer rotular isso. Precipício. Então, você vê a situação inicial, ó, o carrinho está indo em direção ao precipício. Então, a inteligência artificial tem que dar um jeito de dar um signal no precipício e fazer com que o carrinho chegue aqui nessa posição que você está marcando. Então, você vai querer marcar onde está o MTO. Claro que eu estou fazendo aqui só aproximado. Você vai ter os valores exatos para poder fazer isso. Então, o MTO vai estar por aqui, assim, mais ou menos. Aí, se você quiser, você pode botar uma marca, né, para mostrar onde está o MTO. Então, eu vou botar uma estrelinha aqui, que é nessa posição que ele vai estar. Ele não quer se mexer. Ele se zangou comigo aqui. É que ele está muito pequeno. Bem, vocês entenderam, né? Vou botar bem grande, que não tem erro. Pronto, aí eu diminuo aqui. Olha, eu dando um signal aí no aplicativo. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou mudar o meu vetor. Pronto, aí tá tudo direitinho. O MTO chegou ali, ó, o carrinho tá indo para cá, indo para lá. Precipício está aqui em cima. Ele tem que dar uma atitude. A inteligência artificial já calculou as forças que tem que aplicar, já mostrou aqui as acelerações. Se você calcular aqui o Vx e o x, o Vy, o y e o modo de V, você vai poder pegar aqui o valor de x e y e sair lá e botar. Então, o primeiro valor de x aqui qual é? Olha aqui, ó, em t igual a zero, x é quanto? Resposta de vocês. 0. E y? 4. Y é 0 também. É 0 também. Então, a posição inicial dele, você vai botar uma bolinha. Botei aqui. Vai botar uma bolinha, né? Na posição 0, 0. Então, eu botei o quadrinho. Se quiser, pode manter o quadrinho. Mas ele tem que ser menorzinho, né? Não pode ser tão grande assim. Senão, eu vou ter problema em marcar. Então, tá aí. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto qual é? Eu vou ter que calcular qual é. Eu vou calcular todos. Vou pegando lá as coordenadas e vou colocando. Então, a expectativa é que ele saia daqui, de alguma forma chegue aqui. Qual é o caminho que ele vai escolher, a gente não sabe. Então, muito bem. Pede-se aqui, então, o seguinte, ó, construa o gráfico de x por y. Justamente esse aqui que eu estou construindo. Marque a posição do VLB a cada segundo. Você pode botar um pontinho. Utilize o papel milimetrado em anexo. Na posição de paisagem. Desenhe os eixos X e Y e rotule conforme a escala recomendada de 1 centímetro igual a 5 metros. Isso é pelo seguinte, a gente quer aproveitar o papel, quer fazer uma coisa grande. Então, quanto maior você consegue fazer, menor é seu erro. Então, lembre gráfico, todo gráfico que você faz grande, os erros ficam cada vez menores. Claro que você não pode extrapolar o limite do papel, nem pode ficar com uma escala bizarra do tipo
1 centímetro é igual a 3,1415296. Aí não vai dar certo. Né? Então você quer uma escala razoável, então você quer ocupar o papel, tentar ampliar as coisas. Claro que depende dos valores X e Y, mas você pode dar uma olhada e escolher conforme você quer. Eu fiz uma recomendação, se você enxergar melhor, aí você pode fazer diferente. Marque as coordenadas X e Y do VLB no gráfico. Trace uma curva suave através desses pontos. Então, a gente tem os pontos a cada segundo. Então, você quer a trajetória, então você pega um papel, um lapisinho e vai fazendo uma linha assim, suavizando, para passar em todos os pontos, ok? Você não quer ligar os pontos, você quer fazer uma coisa suave. Ou seja, se você tem pontos do tipo... Se você tem pontos do tipo... Então, vou pegar aqui pontos quaisquer, tá? Então, deixa eu até voltar aqui para o... É melhor para desenhar aqui. Então, se no seu gráfico, tá? Olha, um papel quadriculado aqui. Então, no seu gráfico, você tem aqui o X, aqui o Y. Então, você tem bolinha do tipo, pô, as bolinhas, ó, eu botei uma bolinha aqui, outra bolinha eu já botei aqui, outra bolinha veio para cá. E assim, a cada segundo, as minhas bolinhas vão. Então, ó, eu tenho aqui as bolinhas. Quando eu termino de botar as bolinhas, eu vou fazer a trajetória. Então, eu vou ó, puxando uma linha para passar em todos os pontos de forma suave. Depois você apaga os excessos. Então, você quer passar aqui, ó, sem fazer nenhuma barbaridade. Então, depois você pega o apagador e vem eliminando o que ficou de excesso, tá vendo? Aí fica direitinho. Você não quer apagar os pontinhos. Ok? Então, aí você vai ter a trajetória do seu veículo. Se você puder botar em uma cor diferente, aqui não tem muita escolha, não tem nem o azul que eu gosto, tá? Você pode ir colorindo isso para ele ficar de uma cor específica. Mais grossinho para a gente saber que é a trajetória. Ok? Aí você faz com marcador, com coisa desse tipo, fica legal. Muito bem. Então, voltando aqui, eu vou ter isso aqui. Marque a posição do precipício no gráfico, como mostrei a vocês. A escala escolhida deve produzir um gráfico que ocupa boa parte da página. Então, a sua ideia é ocupar a página. Responda às perguntas. Aí, pergunta número 1. O VLB consegue evitar o precipício? Então, a partir do X e do Y da trajetória, você vai dizer se ele caiu no precipício ou se conseguiu evitar. Né? 2. A trajetória traçada pela inteligência artificial está correta? O VLB consegue chegar no modo de traslado? Né? Então, onde ele acaba, né, é justamente em t igual a 20, ele está lá na posição. 3, para t igual a 8, aqui é para você tirar a noção aqui de velocidade e aceleração. Então, escreva o vetor velocidade e o vetor aceleração. Então, para t igual a 8, escreva o vetor velocidade. Então, como é que escreve o vetor velocidade? Assim, ó, para você não ter nenhuma dúvida de como é que escreve isso. Então, eu vou querer escrever, ó, para t igual a 8, então, vamos dizer que t igual a 8 está bem aqui. Deixa eu escolher o pretinho, vou botar vermelho. Então, digamos que t igual a 8 está bem aqui. Então, isso aqui corresponde a... Eu vou puxar uma linhazinha assim. Esse aqui é meu t igual a 8. 8 o quê? 8 segundos. E como é que eu escrevo a velocidade? Eu escrevo assim, Vx para t igual a 8 vai ser igual a... Então, você vai lá na tabela... Vx não, só deixa eu colocar V, né? Colocar V, vetor velocidade. Então a gente quer botar V. Então, ó, vou botar aqui o símbolo do vetor, vai ser igual a. Então eu vou na tabela, vejo quem é Vx para 8, boto aqui, tá? Multiplicado pelo V sub I, mais o Vy para 8, multiplicado pelo V sub J.
tá? Então, lembre que esses dois aqui, para t igual a 8 segundos, né? Ok? Então, lembrar, a gente quer usar esse tempo aqui. Ok? E a aceleração, como é que eu escrevo? A aceleração vai ser assim, em 8 segundos, vai ter lá, procure em 8 segundos o AX, multiplica por I, mais o AY, que multiplica por J. Então, eu vou ter a vetor velocidade para t igual a 8 e o vetor aceleração para t igual a 8. Aí vai pedir agora para eu desenhar. Então, eu vou olhar aqui esses vetores, o Vx e o Vy, e vou desenhar o vetor. Então, eu vou desenhar o vetor. Digamos que o Vx fica assim. Desculpe, o V, né? O vetor velocidade fica assim. Então, tá aí o meu vetor velocidade. Qual o vetor velocidade? O vetor velocidade em 8. Então, eu vou botar aqui um 8 aqui do lado. Então, eu vou pegar esse vetor agora e vou colocar aqui no ponto. Então, digamos que esse vetor, eu vou arrastar ele. Eu acho que consigo fazer isso. Vamos embora ver? Nunca tentei arrastar alguma coisa aqui, não, mas não está funcionando. Não consegue. Pensei que conseguia. Mas digamos que eu pegue ele aqui, eu arrasto para cá, ele vai ficar aqui, ó. Essa é a posição dele certa. Ele, justamente no carrinho, ele vai estar atuando. E o vetor aceleração? Vemos que o vetor aceleração é assim. Claro, esses vetores que eu estou desenhando são a maluquice. Porque eu não fiz conta nenhuma. Então, só estou chutando, só para mostrar como é que faz, tá? Então, o vetor aceleração vem para cá. Esse aqui é o vetor velocidade em 8. Esse aqui é o vetor aceleração em 8. Então, você aí vai ter uma ideia de como é que é o vetor velocidade em relação à trajetória. Você vai julgar, está certo, está errado. E você vai também ver, e o vetor aceleração em relação à trajetória, como é que fica? Está certo, está errado? Se você quiser calcular o vetor aceleração, o vetor velocidade para outros tempos, você também pode, não tem nenhum problema. Eu fiz aqui para t igual a 8, só para você pegar o jeito. Muito bem, voltando aqui então, para t igual a 8, escreva o vetor velocidade e o vetor aceleração. Para cada vetor, para o vetor velocidade e o vetor aceleração, determine o módulo e o ângulo em relação ao sentido positivo do eixo x. Por que você quer saber o módulo e o ângulo do vetor? Você não vai desenhar o vetor? Então, se você souber o módulo, tá? Você pode usar uma escala, tá? E se você souber o ângulo, você pode mostrar a direção e sentido desse vetor, para você poder colocar na posição certa. Então, a única forma de você desenhar é se você souber o módulo e souber o ângulo. Desenhe esses vetores na posição correta no gráfico. Então, eu ensinei agora, né, que se você fez o gráfico de velocidade e aceleração em t igual a 8, você acha a posição do carrinho em t igual a 8 e bota naquele pontinho os dois vetores. Então, eles têm origem, né, justamente na posição do objeto quando ele está em t igual a 8. Muito bem, o item 4. Então, por razões de segurança, a velocidade do veículo, né, vai ser, não pode ultrapassar 10 metros por segundo. Aí pergunta, isso é respeitado em todo o percurso? Então, como é que você vai saber isso? Olha, você tem aqui Vx, você tem aqui Vy. Então, você vai ter que calcular o módulo de V para cada um dos tempos. E aí você vai olhar. Esses valores indicam que foi respeitada a velocidade de segurança de 10 metros por segundo. Então, claro que a velocidade de segurança aqui, está se referindo, é a velocidade escalar a cada instante. Então, você quer saber se essa velocidade, né, vai ser diferente de 10 metros por segundo. É justamente o que é dado ali na última coluna. Ok. A velocidade de escalar na chegada não pode ser maior do que 6 metros por segundo, para que o veículo consiga parar. A inteligência artificial obedeceu isso?
Então, você vai ter que calcular a velocidade, o modo da velocidade, justamente quando chega lá ao final. E você vai saber se é maior, igual ou menor do que 6 metros por segundo. Junte a tabela preenchida, o gráfico de x e y, as respostas, faça o upload para a atividade criada no Google Sala de Aula. Então, coloquei uma atividade lá. Então é isso, minha gente. É isso que eu quero que vocês façam. Isso vai juntar tudo, porque isso traz a questão dos gráficos, né? Traz a questão vetorial, está amarrando uma dimensão com duas dimensões, está amarrando os vetores. Então, se conseguir fazer tudo isso, é beleza. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Beleza? Beleza. Ainda Tá não. bom. Ok, gente. Então é isso. Eu queria explicar a atividade. Eu vou dar o resto do tempo aí para vocês começarem a trabalhar. Eu quero acertar com vocês quando é que a gente marca para vocês entregarem isso. E também eu quero marcar com vocês, né? A atividade vai ficar aberta quanto tempo, né? Que dia fecha a atividade lá no Google Sala de Aula? O que é que vocês me dizem? O prazo de uma semana tá bom? Então entregar na próxima quarta-feira. Não, vamos falar na quinta-feira. E a gente traz o atendimento da semana que vem. Em vez de fazer o atendimento na quinta-feira, a gente adianta ele para quarta-feira. Pode ser? Mesmo horário. Ou vocês querem trazer o atendimento mais para perto, tipo na terça-feira. Eu podia fazer terça-feira à tarde. O que eu quero eu quero encontrar com vocês para quando vocês tiverem todas as dúvidas, assim, tirar as dúvidas todas, para você entregar o negócio redondo. Então, não pode ser na quinta-feira, porque vai entregar na quinta-feira. Pode ser na terça. Pode ser na terça de 5 a 6, ou quer botar de 6 a 7? É porque esse horário eu tenho uma aula, mas Tem aula, então deixa quer eu ver. botar depois da aula? A aula acaba que horas? Eu vou Quer dar- botar 8 horas, por exemplo? A aula acaba 8 horas? Peraí que eu vou ver que Para mim não dá 8, porque a minha aula começa 8 na terça. Ah, então é ruim. Então quer botar quando? Como é que a gente chega a um consenso aí? Quarta, minha aula começa às 7 horas. Mas quarta Terça-feira é o dia fica que eu tenho muito em mais cima, disponibilidade. sabe? Eu tenho receio de quarta-feira ficar muito em cima para entregar na É quinta. verdade. Quarta fica em E cima. segunda-feira? Como é que fica segunda-feira? Segunda, minha aula começa às 6 e termina às 8h50. Mas eu termino 8h50. Então pode botar segunda-feira. 8h50 já é quase 9 horas. Aí não sobrou nada. Então, quer botar tipo assim, de 5 a 6 na segunda-feira? Você pode, Antônio? Ah, Tá bem professor, o Deleon está colocado aqui Sim. no chat e ele pediu para eu te avisar, para eu te lembrar, que ele não está conseguindo ter acesso às atividades no Google Sala de Aula porque ele está com problema. Ele vai precisar ir no IFBAS para resolver, assim, que ele não está ainda no ambiente virtual, não. Ah, tá. Eu vou mandar. Eu vou pedir a inclusão dele e vou mandar a atividade por e-mail. Se ele botar o e-mail aí no chat, eu posso enviar por e-mail. Eu acho que ele caiu. Entendi. A minha sugestão sobre essa atividade, eu acho que a gente podia entregá-la no próximo domingo, ou ficaria ruim? Concedesse no domingo, e a gente mantinha o atendimento no dia. E quem não pudesse... Mas aí, então vamos fazer assim, um atendimento no dia, mas entrega na sexta-feira. Tá certo? Próxima sexta. Porque eu não quero mais do que uma semana, porque essa atividade vai render demais. Tem que cair nela. Melhorou na sexta. Pronto. Então entrega na sexta, mantém um atendimento na quinta-feira de 5 a 6 horas, ok? Aí tira as dúvidas e entrega, tá bom? Claro que tem um e-mail, quando você precisar, manda um e-mail para mim também.
Tá bom, minha gente. Então eu vou parar por aqui. Era o que eu queria abordar com vocês, tá certo? Anota aí, atendimento na quinta-feira, de 8 horas, vocês já sabem, né? É padrão. E a entrega, eu vou programar lá a atividade, tá? Para ela ficar direitinha para a próxima sexta-feira. Vou botar sexta-feira às 6 horas, tá certo? Certo, Beleza. Tá bom, minha gente. Boa noite, tá viu? bom. Tá, valeu. Ok, tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.